alegria estarmos aqui nessa noite para adorar o nome do Senhor. Nós estamos reunidos durante esse dia de celebração a Deus, que entendemos que o domingo é um dia separado no qual nós nos recordamos da ressurreição de Cristo. É o dia do Senhor, é o dia em que nós voltamos os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E eu gostaria então de convidá-lo à adoração com a meditação rápida sobre o Salmo de número 34, versículo 3. Esse texto afirma assim: engrandecei o Senhor junto comigo e juntos exaltemos o seu nome. Não está no boletim, mas está na Bíblia, Salmo 34, 3. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Quando o salmista canta, escreve esse versículo, ele está nos lembrando que, não obstante a nossa adoração comece no nosso íntimo, comece no vazio, no escuro do nosso quarto, a adoração se desdobra num ato de exaltação do nome do Senhor em comunidade. Por isso ele diz: exaltem junto comigo, adorem ao Senhor junto comigo, juntos vamos exaltar o nome do Senhor. Essa é a motivação de nós estarmos aqui essa noite, para que com pessoas que professam a mesma fé em Jesus Cristo que nós temos, que compartilham conosco das lutas, dos sofrimentos, mas também das alegrias e vitórias inerentes à salvação, nós possamos adorar o nome do Senhor, que é a razão da nossa vida, que é a alegria, a nossa força para caminharmos juntos. E eu gostaria então de convidar você a, nesse momento, consagrar a sua vida ao Senhor, preparar o seu coração para o que Deus tem para cada um de nós nesses próximos momentos de culto ao Senhor. O pastor Israel está se encaminhando para cá, ele vai também participar desse culto, mas eu gostaria de conhecer, se há entre nós aqui hoje, acabou de chegar, se há entre nós aqui hoje algum visitante, algum convidado, alguma pessoa que veio aqui, talvez pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez não sendo membro da nossa igreja, sejam muito bem-vindos a um casal ali no fundo. Eu peço para que vocês não se sentem, vai gente aí para dar um abraço, já está acontecendo. Algum outro visitante, convidado, veio aqui pela primeira vez? Pode ficar de pé, bem-vinda. Ali uma jovem, peço aos membros da igreja para que deem um abraço ali nela. Vocês possam retornar muitas vezes, essa é a casa do nosso Pai. E somos uma família aqui em Cristo Jesus. Há algum aniversariante aqui de casamento, nascimento, carteira de habilitação? Tem algum tipo de aniversariante aqui que queira celebrar? Eu sei que o pastor Israel fez aniversário essa semana, mas ele está ajeitando ali o microfone dele. Alguém mais além do nosso pastor que está completou, né, de segunda para cá, mais um ano de vida ou de batismo? Está celebrando a Deus por causa disso? Ali no fundo está o Ricardo, mas ele está no técnico de som ali, não dá para sair do posto que ele está ocupando. Então o Ricardo, aniversário, né, famoso Ricardinho, e o pastor Israel também, que completou mais um ano de vida, sua esposa também, na última segunda-feira, 62, poxa, corajoso, né? Olha aí, é um jovem ainda. Vamos orar pela vida do Ricardo, do pastor Israel. Eu quero convidar o pastor José Maurício para vir aqui, o pastor Israel também. Nós vamos orar pelas vidas de vocês. O Ricardo, pode sair daí, Ricardo? Está preso pelo fio? Está preso, né? Então o Ricardo está ali preso, mas vamos orar por ele também, pastor Maurício. A diferença é que hoje eu não estou engravatado, viu? Vamos ficar de pé, irmãos, para esse momento de oração. Senhor, os nossos corações muito se alegram na Tua presença nesta hora, porque é um momento de gratidão, um momento em que nós celebramos a vida que o Senhor tem dado aos Teus servos, ao Ricardinho, ao pastor Israel, que completam mais um ano de existência, sua esposa, irmã Rita também, Senhor, e outros irmãos que aqui não estão. Ó Deus, muito obrigado pela vida desses irmãos. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa acrescentar a eles ainda muitos outros anos de vida,
para que possam, ó Deus, gastá-los na tua presença, servindo ao Senhor com toda a alegria do seu coração, tendo, ó Deus, a bênção da saúde, do vigor, da disposição e, acima de tudo, ó Deus, o desejo sempre de estarem na tua presença, fazendo a tua vontade. Muito obrigado, Deus, pela vida dos nossos aniversariantes. Nós assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos podem ficar sentados.
Pergunte ao Senhor que o nosso louvor possa ecoar nesse santuário. Diante desse convite dos adolescentes da nossa igreja, nós vamos nos colocar de pé e ler juntos esse texto que se encontra no Salmo 100, versículos 1 a 3. Vamos ler todos juntos? Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Com reverência, mas também com alegria, vamos adorar o nome do Senhor. Jesus te satisfaz? Amém? Então vamos orar. Eu gostaria de convidá-lo ainda de pé a fazer uma oração, uma frase de exaltação, de agradecimento, de louvor ao nome do nosso Deus. Nesse momento, se Deus toca no seu coração, erga uma frase de exaltação ao Senhor. Vamos orar. Amém. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Senhor, eu quero estar aqui. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Eu te amo, Senhor. Obrigado. 1
Obrigado, Senhor, porque no meio do nosso lado, o Senhor não nos desampara. O Senhor segura na nossa mão. E ainda que estejamos com medo, a Tua presença nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Salmo 37, versículos 23 e 24. Corrobora esse salmo com a verdade que cantamos. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Você pode se sentar. Nós vamos agora celebrar a Deus no momento de fidelidade. Entendemos que do Senhor é o ouro e a prata, do Senhor são os nossos recursos, os nossos bens, e agora nós vamos poder depositar diante do Senhor aquilo que pertence a Ele, entregar ao Senhor parte daquilo que Ele já tem nos dado. Esse é um privilégio nosso, que somos membros desta igreja local. Então, caso você esteja nos visitando, não se constranja. Deus não está barganhando com os seus recursos financeiros de forma alguma. Ele continuará te abençoando, mas convoco agora a igreja a participar do momento de fidelidade, enquanto vamos escutar e adorar a Deus em silêncio com uma música instrumental. Os irmãos podem levar as salvas, então. Esse próximo momento é um momento de adoração. Eu espero que você possa participar conosco, ouvindo o Salmo 127.
Salmo 121, então, que foi cantado, é uma pergunta. Eu elevo os meus olhos para os montes e me questiono: será que é dali dos montes que me virá o socorro? Porque o salmista fez essa pergunta. Porque na época em que esse salmo foi escrito, as outras nações que adoravam outros deuses celebravam a esses deuses nos cumeiros, nos lugares altos, nos lugares onde eles achavam que estariam mais perto das suas divindades. Ali havia árvores sagradas, ali havia altares para os falsos deuses. E o salmista faz essa pergunta: será que é dali que me vem o socorro? Eu olho para os montes, ali há a oferta aos deuses da terra, mas não é dali que me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Hoje você pode olhar para várias áreas, circunstâncias, esferas da sua vida, para os tratamentos de saúde, para a sua conta bancária, para as possibilidades humanas, mas certamente não é dessas esferas que virá o seu socorro no dia mau, no dia da adversidade. O nosso socorro vem do Senhor, continua vindo do Senhor. Esses pequenos e falsos ídolos não são capazes de nos livrar como o Senhor é capaz, e o salmista sabia disso. E ele dizia: o Senhor não dorme, Ele sequer dormita à noite, porque Ele vela por mim, Ele olha por mim enquanto eu durmo, Ele cuida de mim. Diante dessa verdade, a convocação desta igreja é que você que tem um motivo de oração, você que está passando por uma luta em sua família, em sua vida profissional, que tem alguma necessidade de esfera íntima, que tem alguma luta contra doenças, enfermidades, ou quanto à sua saúde, um exame que está prestes a ser feito, o resultado de um exame que está prestes a ser desvelado. Provavelmente você veio aqui nessa noite querendo colocar isso diante do altar de Deus. E esse canto agora que nós vamos entoar diz: Senhor, eis-me aqui, eu venho me derramar mais uma vez, venho dizer que confio em Ti, porque o Senhor é fiel, o Senhor conhece o meu íntimo, e eu vim aqui derramar. Pedro diz: lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, Ele tem cuidado de nós. Nós vamos agora lançar, derramar diante de Deus as nossas preocupações, ansiedades. Quero convidá-lo, se você quiser vir aqui nesse tablado, vem até aqui, vamos orar por você. Eu convidaria o pastor Alcenir para estar aqui junto comigo nesse momento, e nós vamos, enquanto cantamos, derramar diante de Deus nossas preocupações, nossas lágrimas, nossas angústias. Se você tem um motivo de oração, vem aqui na frente, fique de pé, vamos cantar ao Senhor. Outra vez
Como é bom, Senhor, nós, em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, poder contar com o Senhor. Por isso, nesse instante, a tua igreja está de pé, alguns aqui à frente, outros de joelhos, outros mesmo sentados, mas todos com dificuldades, ó Deus, para te apresentar. E nós cremos, que o Senhor é poderoso para resolver os nossos problemas. Por isso aqui estamos, com uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, ó Deus, mas clamando ao Senhor, te pedindo que o Senhor aumente a nossa fé, para que possamos, ó Deus, caminhar, superar os obstáculos, superar as dificuldades que a vida nos apresenta. Ó Deus, nós precisamos da cura, do milagre da cura. Ó Deus, tantos irmãos nossos nesse instante internados, como a nossa irmã Nádia, outros enlutados, como a nossa irmã Vera, outros passando por problemas financeiros, problemas familiares. Ó Deus, são diversos os nossos problemas e as nossas dificuldades. Mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso, num Deus onipotente, num Deus que pode fazer tudo aquilo que nós não podemos. Por isso nós entregamos ao Senhor tudo aquilo que tem afligido os nossos corações. E só o Senhor sabe o que se passa dentro do nosso coração. Ó Deus, o nosso cônjuge pode nem saber, mas o Senhor sabe aquilo que tem perturbado a nossa paz. E por isso, nesse instante, ó Deus, no momento em que a tua igreja dobra os joelhos diante de ti e eleva esse clamor, nós suplicamos que, em nome de Jesus, o Senhor venha ao encontro de todas as necessidades agora apresentadas ao Senhor. E que no momento certo, que não é o nosso momento, mas no teu momento, o Senhor possa dar a solução de cada um dos nossos problemas. Nós cremos que o Senhor pode e que o Senhor vai agir nas nossas causas. E quando o Senhor age, ninguém pode impedir, ó Deus. Por isso, ouve o clamor da tua igreja e age, ó Deus, sobre todas as nossas dificuldades. Em nome de Jesus. Amém. Estes são momentos que deveriam ser constantes nas nossas vidas como igreja. O tema desta tarde e noite, desse princípio para a recuperação, devia ser um tema sobre o qual nos debruçássemos sempre. Porque, como várias vezes tenho dito, nenhuma pessoa aqui, ousarei dizer assim, e eu estou incluído nessa lista, nenhuma pessoa aqui não tem alguém que precise perdoar. Nenhuma pessoa aqui, eu incluído entre essas pessoas, ao longo de sua vida, agiu de um modo tal que não precise ser perdoado. E aqui os exemplos poderiam ser multiplicados. O tema é: decida viver na dinâmica do perdão. Essa semana eu ouvi um pedaço de uma história. E o pedaço era o seguinte: um certo lugar, numa certa reunião, uma pessoa não gostava de outra. E essa pessoa, ao acabar a reunião, contou para outra e eu ouvi: eu não gosto de fulano porque é uma mágoa antiga. Há muitos anos ela falou algo sobre mim. Eu nunca esqueci. Ela fez uma pausa e disse: na verdade eu não ouvi. Me disseram que ela falou.
Mas ela me deu um abraço hoje, quando nos encontramos nessa reunião, que eu fiquei em dúvida se realmente ela falou. Isso deve ter uns 40 anos. Que uma não gosta da outra, porque acha que a outra disse alguma coisa a seu respeito. Essa história lhe parece familiar? Ela é verdadeira. Mas vou lhe dizer algo mais verdadeiro ainda que aconteceu comigo. Como vocês sabem, eu escrevo uma mensagem diária e mando a milhares de pessoas. Algumas eu conheço, outras não. E há alguns anos, antes mesmo do meu câncer, portanto tem mais de 5 anos, eu escrevi uma pequena mensagem do Bom Dia, que na verdade era uma citação sobre o tema do câncer, em que o autor dizia sobre o câncer, de que ele não é o fim, que o câncer, enfim, algumas características, atitudes que uma pessoa deveria ter naquelas situações. Eu recebi um e-mail nos seguintes termos: cancele estas mensagens que você me envia, porque na minha casa o câncer não entra. Até aí eu entendi a maneira de tratar com o assunto, a maneira imatura de tratar com o assunto. Mas ela continuou: eu não gosto de você. Você é uma pessoa arrogante. Eu fui sua aluna no seminário, eu conheço você, o quanto você é arrogante. Não quero receber mais os seus e-mails. Não tenho a menor lembrança do nome da pessoa, da eventual história dessa pessoa, mas certamente eu a ofendi. Eu não posso falar sobre ela. Eu tenho que falar sobre mim. Eu certamente a ofendi. Eu pedi perdão a ela. Não sei se respondeu, porque o nosso único contato era aquela mensagem eletrônica e ela nunca me respondeu se me perdoava ou não, mas certamente uma palavra minha, um gesto meu, trouxe ofensa sobre a sua vida. Talvez um mal-entendido, como na primeira história que eu contei e na história de agora. Mas isso não tem a menor importância. Se o fato ocorreu ou não ocorreu, eu a ofendi. E se eu a ofendi ou não ofendi, ela se sentiu ofendida. É a mesma coisa. E desde então ela passou a me odiar. Às vezes, nós podemos reparar a situação. Às vezes, não conseguimos reparar a situação. Talvez alguém que magoou você já morreu. Ou talvez alguém a quem você feriu já morreu. Em 1964, 65, houve no Brasil uma divisão dos batistas. Em função de um movimento chamado Renovação Espiritual, surgiu uma série de igrejas que se organizou como Convenção Batista Nacional. O líder desse movimento de renovação espiritual está ainda vivo, o pastor Enéas Tonini, fez 100 anos recentemente, infelizmente não pude ir. Ele escreveu uma carta, ou levou a sua denominação, a Convenção Batista Nacional, a escrever uma carta pedindo perdão à Convenção Batista Brasileira
por ofensas, por estragos, por divisões, que aquele grupo, na intenção de fazer uma renovação, um despertamento espiritual entre os batistas, aquele grupo acabou provocando. Os batistas brasileiros receberam aquela carta, nomearam uma comissão para responder à carta. Eu fui parte dessa comissão. E nessa comissão eu propus: vamos perdoar os nossos irmãos batistas nacionais. Pacificamente, minha proposta foi aceita. E eu disse: vamos também pedir perdão, porque nós também os ferimos, nós também os magoamos. A proposta não foi aceita. E o argumento que foi dado foi o seguinte: não fomos nós quem ofendemos, nós, os batistas de hoje, são os batistas do passado. Nós não podemos pedir perdão por eles. Eu ainda acrescentei: além de pedir perdão, vamos propor a ele que nós nos reunamos e nos tornemos de novo apenas batistas, não mais brasileiros ou nacionais. Essa proposta nem apoio teve. Então nós, batistas brasileiros, nós, na verdade, não perdoamos os batistas nacionais. Nós não nos expusemos também, do mesmo modo que eles estão fazendo, de pedir perdão, em pedir perdão e reparar o erro que nós também cometemos. Estou colocando as coisas como, infelizmente, elas acontecem. Há muitos anos, eu era membro da primeira igreja batista de Cianorte, no Paraná. Eu era adolescente. Não cantava no coro porque não tinha coro lá. E se houvesse, não me aceitariam. E o meu pai era o pastor dessa igreja. E havia nessa cidade uma outra igreja, Igreja Batista do Calvário, num bairro na mesma cidade. E meu pai se tornou pastor das duas igrejas. Era da primeira igreja, essa igreja ficou sem pastor. A segunda igreja, chamada do Calvário, chamou para ser o pastor da igreja. Meu pai aceitou e disse: vai ser a hora de nós sararmos as feridas. As feridas eram as seguintes: por esse mesmo assunto aí de renovação espiritual, há anos anteriores, as duas igrejas se dividiram. Mas não tinham mais nada de diferenças doutrinárias de espécie alguma, nem de culto, tudo igual, o pastor era o mesmo. Os irmãos se davam uns com os outros. Eu muitas vezes fui nessa outra igreja. Então meu pai disse: bom, está na hora. Aí ele foi fazendo um trabalho de mais ou menos 1 ou 2 anos para unir as duas igrejas. Continuaria uma cá, outra lá, mas a mesma igreja. Porque não havia mais motivo algum para aquilo. Então, foi uma aceitação, foi uma coisa bonita. Aí teve a reunião final para sacramentar a unidade, perdão. Aí no meio da assembleia um levantou: estou de acordo, mas eu quero só fazer uma pergunta: quem vai pedir perdão a quem? E até hoje as duas igrejas estão separadas. Não houve acordo. Meu pai evidentemente ficou totalmente frustrado. Estou contando algumas histórias, e cada um teria aqui tantas histórias para contar sobre esse assunto, porque, como eu tenho dito várias vezes, se nós convivemos uns com os outros, não temos como não nos ferir uns aos outros. A única chance de não machucar ninguém é não ter contato com ninguém. Como essa possibilidade não existe, nós machucamos e somos machucados. Machucamos nossos cônjuges, são os que nós mais machucamos. Eles nos machucam, são os que mais nos machucam. Machucamos nossos filhos,
Eles também nos machucam. Machucamos nossos irmãos da igreja, uns aos outros nos machucamos, com boas ideias, com boas intenções, não importa, nos machucamos. E alguns carregamos isto pelo resto da vida. E talvez a história mais notável de perdão, é difícil dizer isso na Bíblia, mais notável, mais bonita, mais aquilo, porque a gente começa a ler e descobre mais coisas ainda. Mas uma das mais notáveis histórias, nosso irmão Itamar, que está lá operando o multimídia, está perdidão, porque coitadinho, nem sabe o que está aqui acontecendo, nem eu sei o que está acontecendo, então fique tranquilo, Itamar. Gênesis 33 é aquele magnífico encontro, o encontro do medo, que quando você fere alguém, você não sabe, quando você se encontrar com ele, com quantas pedras ele virá em cima de você. Você já se acusa. E ele está vindo para cima de você. Era o caso de Esaú e Jacó. Jacó enganou o seu irmão. Fugiu do seu irmão. Mas ninguém foge do seu passado. Podemos até fugir do futuro. Podemos fugir do presente. Mas ninguém foge do seu passado. E o seu irmão pensava a mesma coisa. Eu vou pegar. Vou pegar. Eu não sei se Esaú era um homem de oração. Talvez tenha pedido, Senhor, me dê a oportunidade de um dia eu me vingar do teu irmão. Você nunca orou assim? A gente ora de outra maneira. Senhor, me dê vida para que eu possa ver a justiça sendo feita. São palavras que no fundo talvez queiram dizer a mesma coisa. A gente disfarça, a gente é cristão, a gente dá uma polidinha na palavra, mas o coração é igual ao de Esaú. Esaú estava tomado de um desejo de justiça. E talvez ele dizia, olha como tudo se encaixa. Deus está comigo. Eu estou procurando esse meu irmão há tanto tempo. Agora eu encontrei. Como Deus é bom. E do outro lado do Val de Jaboque, esse val infelizmente não existe mais. A não ser como um leito seco. Passei sobre ele, mas queria passar ali alguns minutos, mas não existe mais, não tem essa possibilidade. É na Jordânia. E do outro lado estava Jacó, morrendo de medo. Jacó era um homem do campo. Esaú era da montanha. O máximo que Jacó pegava era no arado, para preparar a terra. Mas Esaú era poderoso, forte e cheio de armas. Dominava a arte de matar. O resultado era previsível. Um homem fraco e cheio de medo. Um homem forte e cheio de ódio, o resultado é previsível. Mas então, Jacó decide orar sobre o assunto. E Jacó passa a noite orando sobre o assunto. Porque o medo faz a gente orar. A gente não ora quando sabe que vai vencer. Mas quando sabe que vai perder, a gente ora. E os dois se encontraram. E Jacó, sempre muito esperto, habilidoso, suplantador, aquele que passa o outro para trás, encheu as mãos de presentes. Talvez roupas, joias, dinheiro, grãos, queijos, uvas, romãs. Encheu a mão, encheu os sacos, tentando comprar o seu irmão.
E nessa narrativa de Gênesis 33, nós encontramos as seguintes palavras de Jacó, que vou ler na versão corrigida, que é bastante antiga. Nesse processo de oferecer os presentes a Esaú, Jacó então disse o seguinte: meu irmão, verso 10, se tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Foi um irmão da igreja que me chamou a atenção para esse versículo há uns 15 anos. Nunca tinha observado. Eu tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Não como aquele que me odeia. Não como aquele de quem eu tenho medo. Mas como aquele que é imagem, semelhança de Deus. Esta é uma história de perdão. Eu quero dizer ainda mais algumas poucas coisas a este respeito. Jesus, quando disse bem-aventurados os misericordiosos, posso dizer que aquele misericordioso é aquele cujo rosto se parece com o rosto de Deus, como o rosto de Saul. Meus irmãos, eu custo imaginar Saul se parecendo com o rosto de Deus. Mas o perdão, a misericórdia para com o irmão, transformou o seu rosto em rosto de Deus. O misericordioso é aquele que olha para o outro com os olhos do outro. Na verdade, com os olhos de Deus. O misericordioso é aquele que está sendo capacitado por Deus para receber misericórdia. O misericordioso é aquele que não se esquece que foi resgatado por Jesus por causa da misericórdia de Deus. Em síntese, o misericordioso é aquele que vive a dinâmica do perdão. Perdão tem a ver com os que são feridos. Perdão tem a ver com os que ferem. Por isso, no que depender de nós, devemos viver em paz uns com os outros. Lemos em Romanos e em Hebreus. E Jesus nos ensina que aquilo que nós queremos que os outros nos façam, nós devemos fazer com eles. Então, o princípio da recuperação é este. Eu examino todos os meus relacionamentos. Eu penso aqui na minha infância. Oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal. Eu penso aqui na minha infância. Pessoas que me fizeram mal. Uma que me fez muito mal. Eu nunca o perdoei.
Na verdade, eu nem soube que ele me feriu. Mas ele me feriu. Meu tio, um tio-avô meu, me feriu. Não sei se teve consequências. Teria que refletir mais. Mas ele me feriu. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas. Eu também causei danos a outras pessoas. Posso me lembrar de algumas. Eu me disponho, então, esse é o princípio, a reparar os danos que causei a outras pessoas, exceto sabedoria de vida, santidade. Quando fazer isso provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Em síntese, decida aceitar o perdão de Deus para você. Isaías 1,18 faz o seguinte convite: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão. Na hipérbole isaiana, a maior ferida que tenhamos causado, a maior ferida que tenhamos recebido, ela pode ser sarada. Decida aceitar o perdão de Deus para você. Viva a promessa divina da restauração, tanto no plano espiritual quanto no plano emocional, porque os seus pecados, diz Miqueias, foram lançados no fundo do mar. A sentença foi rasgada e não existe cópia da sua sentença de culpa. Não permita que nada lhe tire a alegria do perdão. Não se deixe escravizar outra vez. Não se deixe enredar pela autopiedade. Porque, na verdade, em muitas pessoas a recusa em aceitar o perdão ou ministrar o perdão é uma maneira de deixar que o ego tiranize a vida dessas pessoas. A dizer o seguinte: olha como eu estou sofrendo pelo mal que me fizeram. E continuo sofrendo. É muito melhor eu continuar sofrendo. Vão me abraçar, vão chorar comigo, vão orar por mim. E eu continuo sofrendo. Quando eu posso ser perdoado, experimentar o perdão, a dinâmica do perdão. Perdoe-se a si mesmo. É muito comum a gente ouvir assim: eu não me perdoo. Como é que eu fui fazer isso? Perdoe-se a si mesmo. A misericórdia de Deus é um prato servido sobre a mesa. Alimente-se. Segunda palavra: decida perdoar os que lhe feriram. Se eu perguntasse aqui, quem acha que perdoar é uma boa ideia? 100% responderiam.
Mas se eu perguntar se está disposto a perdoar os que feriram você, vou pensar. Que o perdão é uma bela ideia. E para algumas pessoas vai continuar sendo uma bela ideia. Sem nenhum efeito prático. Perdoe aqueles que feriram você, querendo ou não querendo, voluntariamente ou não. Lembre-se que você já foi perdoado. E o seu perdão foi rejeitar completamente a Deus, e Deus perdoou você. Não foi alguém que apenas falou mal de você, por exemplo. Então admita que você foi ferido. Não, ele falou, mas não liguei, não. Mentira. Faça a ferida sair de dentro de você. Grite se for necessário. Você só será curado quando admitir que foi ferido. Não faça de conta que não foi ferido, porque a conta vai lhe ser cobrada. Não jogue a sua ferida para debaixo da sua pele. Ela vai aflorar como um furúnculo. Quem feriu você? Faça uma lista, mentalmente, se for o caso, por escrito. Depois procure essa pessoa com sinceridade. Abra o seu coração para ela. Ah, mas ele não vai me perdoar. Você não tem o controle da história. Não espere nada em troca. Simplesmente deixe seus ofensores partirem da sua vida. Se eles pedirem perdão, perdoe-os. Se não pediram perdão, perdoe-os a si mesmo. Decida pedir perdão. Decida perdoar aqueles que feriram você. Terceiro, decida reparar os danos que você causou. Porque tem tanta gente ferida. Se tem tanta gente ferida, é porque alguém a feriu. No entanto, se eu perguntasse aqui, quantos aqui foram feridos? Talvez 100%. Quantos aqui feriram? Talvez 30%. A conta não fecha. Onde estão os 70%? Acerte-se com quem você feriu. Admita que você causou danos ao outro, talvez há muito tempo. Talvez tenha pegado um dinheiro emprestado e nunca devolveu. Quem sabe você prejudicou alguém no emprego para ser promovido. Você foi e ele não foi. Quem sabe na sua biblioteca tem um livro que não lhe pertence. Quem sabe você julgou alguém mal e depois viu que estava enganado. Quem sabe você foi agressivo, agora reconhece que errou. Quem sabe você caluniou alguém. Quem sabe você desejou mal a alguém. Quem sabe você não socorreu alguém que precisava de você. Infelizmente, nós somos bons em ferir. A lista é interminável. Peça perdão. Não pense em quanto vai ser difícil, porque você não pensou que seria difícil quando você ofendeu. Decida reparar os danos que causou, exceto quando reparar os danos
vai fazer ainda mais dano. Depois de ter decidido, peça a Deus orientação para que Ele cuide de todos os detalhes desta grande operação espiritual, até chegar aquele momento propício para a atitude ser tomada. Lembra-se de Zaqueu? Zaqueu era um homem que ofendia o seu povo, cobrando impostos além do que devia, e embolsando parte do que não lhe pertencia, muito possivelmente. Mas então, ele teve encontro com Jesus. Recebeu Jesus em sua casa. Foi aprofundando com Jesus os seus relacionamentos. O seu relacionamento. Disse: agora eu estou disposto a devolver 4 vezes mais a quem eu ofendi, a quem eu defraudei, ou, palavras claras, a quem eu roubei. O perdão cura. O perdão nos cura. O tema do perdão é difícil porque ele é muito fácil. Todos nós sabemos que devemos perdoar. É fácil. Por isso ele é difícil. Eu tenho que dar um passo. Porque o perdão não acontece quando eu espero que o outro se humilhe. O perdão acontece quando eu me humilho. Decida viver na dinâmica do perdão. E aqui eu poderia terminar. Mas talvez nós tenhamos que orar sobre esse assunto. Talvez tenha chegado para você, meu irmão, minha irmã, o momento da travessia do Val de Jaboque. O Val de Jaboque é o val da decisão. Vou perdoar ou não vou perdoar? É o vale da decisão. Perdoarei ou não perdoarei? É o val da decisão. Jacó poderia ficar do outro lado do val a vida toda. Estava bem. Casado, tinha 2 esposas inclusive, um monte de filhos, propriedade a perder de vista, estava rico, vida resolvida. Jacó era um homem bem-sucedido. Mas Jacó sabia que tinha ferido o seu irmão. Ele tinha culpa e também tinha medo do que seu irmão iria fazer com ele. A história só conta o lado de cá do Val de Jaboque. Sabemos muito pouco do lado de lá, da vida de Esaú. Mas também havia um homem cujo ódio em bolotas de sangue saía dos seus olhares.
Um homem que atacaria de modo desproporcional o seu inimigo. Um homem que não daria um tiro apenas para matar. Daria 30 tiros. E depois esfaquearia, esquartejaria o seu irmão. Que o ódio dele não podia ser satisfeito com um tiro e a pessoa morrer. Tinha que ter mais. Ele vai em direção ao Val de Jaboque. E as orações do outro lado do Val de Jaboque subiram aos céus. E como um trovão inverso, na linguagem do Apocalipse, voltaram para a terra, no coração de Esaú. E Esaú decidiu perdoar o seu irmão. Por isso que o seu rosto era o rosto de Deus. Alguns aqui estão de um lado ou de outro do vale de Jaboque. Não tem como atravessá-lo, a não ser pedindo perdão. Não tem como atravessá-lo, a não ser perdoando. E podemos ficar de um lado ou de outro, até a vida acabar, amargurado e amargurando, magoado e magoando, sendo feliz ou sendo infeliz, sendo santo ou sendo ímpio, tendo saúde ou estando doente. Porque se o perdão cura, a falta de perdão adoece. Penso que podemos orar. Daqui a pouco vamos tomar a ceia do Senhor. Esse perdão que Jesus oferece antes da ofensa. Ele senta-se com seus discípulos, entre eles o traidor, já perdoado, então toma com eles a primeira ceia, que nós tomamos memorialmente a cada mês. Qual é a nossa decisão? Vamos cantar nesse instante. Assentados como nos encontramos, esta oração de Gilton Moraes e Ralph Manuel, em que nós pedimos a Ele que nos dirija, ao Pai que nos dirija, para experimentarmos o perdão e sermos rosto de Deus. Enquanto nós cantamos, eu quero fazer um convite. Um duplo convite. O primeiro convite é o seguinte: eu perdoo. Estejam vivos, estejam mortos os que me feriram. Possa eu encontrar-me com eles ou não. Eu perdoo. Unilateralmente, eu perdoo. Me feriram muito, mas eu perdoo. Por isso eu canto assim. Eu oro assim. Se você
perdoa. Quer que Deus o ajude nessa tarefa. Vou pedir ao pastor José Maurício para ficar aqui, nesse lugar. E se há alguém aqui que decide no seu coração viver na dinâmica do perdão, perdoando, vem aqui, fica ao lado dele. Depois vamos orar por você. Eu tenho um segundo desafio. Eu decido reparar o mal que eu fiz. Eu decido ir a quem eu feri e pedir perdão a ele. Vou pedir ao pastor Alcenir para ficar aqui. Se enquanto nós cantamos, você toma essa decisão, eu lhe faço esse convite. Mas talvez você diga, eu estou dos dois lados, para que lado eu vou? Eu feri e fui ferido. Qual é o mais forte? Fique de um lado ou de outro. Aquele que é o desejo mais forte, o mais necessário no seu coração. Mas se ainda assim você não consegue decidir, e quer então que Deus ajude você a perdoar, quer que Deus ajude você a ir reparar o dano que você causou, não importa há quanto tempo. Você não consegue saber qual dos dois é mais forte. Fica aqui no meio, na minha frente, ou do meu lado. Depois vamos orar por você. Nenhuma pergunta vai ser feita a você. Nenhuma pergunta. Nem agora, nem depois, nem nunca. Esse é um assunto de você e Deus. Que quem perdoa é Ele. Não é a oração que perdoa. Não é quem ora que perdoa. É o Deus a quem nós oramos. Vamos então cantar. Amém.
Vamos continuar cantando, começando da primeira estrofe, essa nossa oração. vai orar antes de tomarmos a ceia do Senhor, atendendo aqui, pastor Maurício, o desejo dos nossos irmãos e irmãs, o desejo de perdoar. Coloque o desejo de cada um diante de Deus, para que Deus torne esse desejo uma realidade. De igual modo, daqui a pouco, vou mentir só para o José Maurício,
O pastor Oceni vai orar. O pastor Oceni, coloque diante de Deus os desejos dos irmãos aqui, a disposição que eles têm. A disposição de buscar aquelas pessoas a quem feriram e reparar o dano que causaram. Sem medo. A menos que reparar o dano vai trazer ainda mais dano. Nesse caso, não. Tem que orar mais até o assunto ser resolvido. Mas se o dano pode ser reparado sem causar mais danos, peça a Deus que torne esse desejo, esse projeto, uma realidade. E depois eu vou orar por aqueles que esses dois desejos se encontram. Feriram e foram feridos. Querem perdoar, querem ser perdoados. Querem que Deus então ajude cada um a viver a dinâmica do perdão. Vamos então orar, pastor Zé Maurício. Ó Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, o teu Filho querido, nós liberamos, ó Deus, nesta hora, o perdão no nosso coração, a quem quer que nos tenha ofendido, ó Pai. Nós queremos nesta hora, em nome do Senhor, perdoar aquela pessoa que em algum momento da nossa vida nos tenha feito algum mal. Amém, Senhor. Ó Deus, a começar na minha própria vida, eu libero em nome de Jesus o perdão, para que meu coração possa ficar completamente em paz. Amém. Porque eu quero viver uma vida, ó Deus, abençoada. Amém. E eu tenho certeza que os meus irmãos que aqui estão têm este mesmo sentimento. Por isso, ó Deus, recebe a nossa oração e que o nosso perdão seja liberado para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pastor Alcini vai orar também nesse instante. Ó Deus, o Senhor conhece os nossos corações e sabe que ao longo da nossa vida nós fomos feridos, mas também ferimos, ó Deus. E depois de ouvir a Tua palavra nesta tarde e noite, Ó Deus, nós queremos colocar do Senhor o desejo do nosso coração de reparar, ó Deus, todos os danos que causamos, ó Deus, ao nosso semelhante, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, consciente ou inconscientemente, nesta noite. Ó Deus, esse é o nosso desejo, mas o Senhor sabe da fraqueza que habita dentro do nosso ser. Nem sempre o nosso querer se realiza, Deus, porque somos fracos. Por isso estamos aqui, diante do Teu altar, para suplicar ao Senhor, que o Senhor venha nos dar forças, para que possamos vencer, ó Deus, o nosso orgulho, a nossa altivez, e possamos buscar, ó Deus, aquelas pessoas que ao longo da nossa caminhada nós humilhamos, nós maltratamos, nós olhamos com indiferença. Ó Deus, ajuda-nos, porque sem a Tua ajuda, isso não vai se realizar. Nós vamos ficar aqui, neste momento, deste culto, e ao longo dos nossos dias, da semana, vamos esquecer desse instante, desse desejo, dessa vontade que o Teu Espírito Santo está colocando em nossos corações, e não vamos fazer disto uma realidade, uma verdade nas nossas vidas. Por isso, dá-nos a força necessária para que possamos passar por todos os obstáculos que com certeza já estão se formando, ó Deus, para que esse desejo que neste culto foi plantado em nossos corações se torne uma realidade muito em breve. Amém. Ó Deus, coloque, as possibilidades, coloque as situações favoráveis para que isso seja uma verdade, ó Deus, na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó Deus, é como
um bolo se formando no nosso estômago, uma bolota lá dentro, um travo amargo na nossa boca, um calo no nosso pé. Assim é a mágoa. Mágoa que fizeram em nós, a ferida que causamos nos outros. Mas até quando, Senhor, a doença vai ficar dentro da gente? Então, Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos. E nos ajude a perdoar. É muito difícil. Fomos tão magoados. E nós agora temos que tomar iniciativa e perdoar? É o que a tua palavra nos diz. Ajuda-nos, Senhor, a colocar isso em prática. Nós queremos praticar isso. Nós queremos perdoar os que nos ofenderam. Senhor, queremos reparar o mal que nós fizemos, seja o que for que tenhamos feito. Queremos reparar, Senhor. Dá-nos essa oportunidade para que possamos viver verdadeiramente em paz. É a nossa oração, que com gratidão, com desejo, nós te fazemos em nome de Jesus. Vou então agora servir aos diáconos, em seguida vamos todos então tomar esses elementos. Alguém que gostaria de se servir dos elementos da ceia não foi servido ainda? Vamos então. Alguém? Vamos então participar desse momento glorioso de Deus para nós. Então, tomemos do pão. Igualmente, participemos do cálice. Que o amor de Deus, o Pai, amor que como energia se espalha pelos nossos corações. Que a graça de Jesus, graça como uma comunhão que vai abraçando uns aos outros. Que a esperança do Espírito Santo, que como um hálito de vida vai soprando dos nossos corações e em nossos corações para outros corações. Que o amor, a graça e o poder de Deus conosco estejam, desde agora e para todos sempre. E todos digam amém. Todos podem se assentar.